meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o professor Lucas Brendo. Bora começar mais uma aula de geografia. E na aula de hoje a gente vai falar ainda sobre demografia, continuando aí com a parte 2 da nossa aula de demografia. Como vocês puderam perceber aí, nosso cenário mudou de novo, né? Por causa que o orçamento foi baixo para efeito especial. Mentira que foi o tempo, né? Eu demorei muito tempo para editar. Como a gente está tendo aula presencial e a aula aqui, né, online, então eu demoro mais tempo para planejar, eu tenho que ter o trabalho em dobro, então eu tenho que fazer o trabalho de edição e o trabalho de planejamento da aula presencial, que são duas coisas diferentes, né? Espero que vocês entendam aí a questão do tempo da edição, tá? E um pouco da qualidade da edição também, que pode acabar caindo. Não significa que a gente não vai ter uma aula boa, tá, gente? Mas é o seguinte, é por causa da questão do tempo, né? Então não vai ter toda aquela edição que eu fazia antes, por exemplo, né? Aquele fundo verde, essas coisas, né? Então, aquele fundo com cenário, etc, a gente vai estar deixando de mão um pouquinho, tá? Mas, continuando normalmente, o nosso intuito aqui não é fazer uma coisa bonita e sim fazer uma coisa compreensível e entendível. Então esse vai ser o meu objetivo nas nossas aulas de demografia, ok? Então, para a gente levar um pouco em consideração o que a gente falou no primeiro momento da nossa aula, a gente falou um pouquinho de Thomas Malthus. Quem foi Thomas Malthus, né? Thomas Malthus foi o cara que aí criou a teoria malthusiana que vocês acabaram de ver. Só que a teoria malthusiana, ela também trabalha com vários conceitos da demografia. E é isso que a gente vai ver hoje, os conceitos da demografia, tá bom? Então pega teu caderninho, tua caneta para anotar, porque é um assunto muito importante, demografia é um assunto muito cobrado nos vestibulares, e aí vocês sempre vão estar se deparando com temas relacionados à demografia, ok? Então, para a gente não demorar muito, bora começar aí com os primeiros conceitos, tá bom? O primeiro conceito que eu tenho para mostrar para vocês, tá bom? É o conceito que eu já posso ter mencionado antes, tá? Ou vocês já ouviram falar, é o conceito de população absoluta. O que é uma população absoluta, professor? A população absoluta, ela é aquela população que é a população geral. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos aproximadamente 206 milhões de habitantes, tá? Aproximadamente isso daí. É muito interessante porque a população absoluta é aquela população que é a população geral que se encontra dentro daquele determinado território, ok? Então isso é a população absoluta. Fiquem ligados, tá? Não confundam população absoluta com população relativa. População relativa é outro conceito, vocês vão ver aqui, tá? População relativa se trata da densidade demográfica, algumas pessoas chamam assim. Ou seja, ela é um número de habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Então a gente tem aí o número de habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, um exemplo da densidade demográfica, né? Ou da população relativa, né? Aqui em Capanema nós temos 2 habitantes por quilômetro quadrado, né? Só um exemplo, tá? A gente não tem isso no território urbano, não. Na área rural podemos ter, né? Na área rural a gente pode levar em consideração que nós temos 2 habitantes por quilômetro quadrado. Mas bora levar em consideração a distribuição das pessoas pelo território, né? Se a gente for distribuir no território, aí sim a gente teria uma população bem espacializada. Só que a população ela fica bem aglomerada em centros urbanos. Então, como a gente tem uma aglomeração em centros urbanos, teoricamente a gente tem de 5 a 10 pessoas por quilômetro quadrado, né? Alguns lugares. São Paulo, a densidade demográfica é muito grande, tá? No estado de São Paulo, a gente chega a ter populações população relativa, no caso da densidade demográfica, de 177 habitantes por quilômetro quadrado, né? A população de lá do estado de São Paulo chegou a 44 milhões de habitantes do estado de São Paulo. A cidade de São Paulo tem em torno de 20 milhões, ou seja, metade da população aí está na cidade. Só na cidade de São Paulo, e é uma cidade que já está no caso da metrópole global, e é uma cidade que é caracterizada como uma superpopulação. Tá? Ela é densa, ela tem uma densidade demográfica muito grande, assim como o estado de São Paulo também, tá? Deixa eu agitar aqui. Pronto. Então a gente entender um pouquinho aí do conceito de densidade demográfica, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, né? Então tu pega 1 quilômetro quadrado e vê o tanto de pessoas ali que habitam aquele quilômetro quadrado, deu pra entender? Tá? É uma base de cálculo, não é exata, claro, né? Tu vai fazer um cálculo, vai saber quantas pessoas mede, não é assim. É apenas um valor aproximado pra gente ter uma noção
da densidade demográfica, da quantidade de pessoas que habitam aquela região dentro daquela área, né? Então é apenas um dado estatístico para a gente estar aí conhecendo um pouco sobre o Brasil, tá bom? A densidade demográfica do Brasil, ela está em torno de aproximadamente, se a gente for pegar aqui, as pesquisas não são tão recentes, mas se a gente for pegar um pouco agora do mais recente, a gente está indo para 24, 25 habitantes por quilômetro quadrado quando se fala do Brasil, né? Essa é a nossa média aí de densidade demográfica, tá bom? Fiquem atentos nisso, né? Os dados que a gente tem anteriormente apontaram até 23,8%, se eu não me engano, de pessoas, 23,8% não, 23,8 pessoas, né? Quer dizer que tem uma pessoa que vale por 0,8 aí, né? Não sei quem é, tá? Mas enfim, a gente vai ter aí uma população de 23,8 quilômetros quadrados, tá bom? Então prestem bem atenção nisso, tá? Que essa é a densidade demográfica do Brasil. Outro ponto que a gente vai ter é a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Para vocês terem noção como é que funciona essa história, né? A cada 5 segundos nasce uma pessoa no mundo. Isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, né? Nasceu alguém. Aí a cada 7 segundos morre uma pessoa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alguém levou farelo. É exatamente isso que acontece, tá? A gente tem uma taxa de nascimentos e uma taxa de mortalidade. Mas como a taxa, o tempo que as pessoas levam para morrer tem 2 segundos de diferença, ou seja, a gente está tendo um crescimento, né? Se a cada 5 segundos nasce um bebê e a cada 7 segundos morre alguém, a gente tem uma grande diferença aí da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade. Isso que eu vou explicar para vocês. Ou seja, a gente tem aí, né, 2 patamares diferentes, tá? É por isso que a população tende a crescer, né? As pessoas dificilmente morrem, né? Elas sobrevivem mais, tá? Mas aí nascimentos também tem bastante. Então tem mais gente fazendo filho do que gente morrendo, tá? É exatamente isso. Então é por isso que a gente tem uma taxa de natalidade, é por isso que a gente tem um crescimento populacional e foi isso que o Thomas Malthus falou pra gente, né? Ele falou que essa taxa do crescimento populacional, a população estava crescendo, né? E o alimento não ia acompanhar. Na verdade, nosso alimento já cresce muito aceleradamente, né? O que pode faltar um dia é recursos naturais, né? Talvez o Thanos esteja certo um dia porque a gente vai esgotar nossos recursos naturais, tá? Mas o que é que vai acontecer, tá? Se a gente levar em consideração que a gente vai conseguir repor esses recursos, aí sim a gente pode sobreviver, né? A gente precisa ter consciência e saber organizar nossos recursos naturais para que a população não cresça e a gente não falte alimento, né? E a gente não esteja aí comendo milho transgênico clonado, né? Um dia aí todo mundo tá morrendo aí, né? Enfim, então a gente tem a gente produz muito, né? Mas aí a nossa produção também não é tão saudável devido a gente ter um excesso de velocidade para produzir, e isso não acaba fazendo com que a nossa comida tenha a qualidade necessária para a sobrevivência, tá? Mas isso aí a gente já vai entrar quando falar sobre população, tá? Mas é por isso que eu falo, a questão da população, uma cresce mais rápido do que nasce mais do que morre, né? Então, entendendo isso, a gente tem que entender os 2 conceitos, né? A taxa de natalidade é o número de nascimentos que a gente vai ter, né? É o número de nascimentos que a gente vai ter. A taxa de mortalidade é o número de mortes que a gente vai ter. É uma taxa, é um valor, tá? O que é que vai acontecer? A gente também tem a taxa de fecundidade, né? O que é a taxa de fecundidade? Né? É o número de nascimentos, né, saudáveis diminuído com a diminuição, né, levando em consideração você vai diminuir o número de fetos que nascem e não têm vida, né, a taxa de fecundidade, ou seja, as pessoas às vezes ficam grávidas e os bebês eles acabam não nascendo, né? Então se você for levar em consideração apenas a gravidez, eu vou constar a taxa de natalidade, apenas a gravidez, então aí vai ter aí o nascimento do bebê, né? Mas aí o bebê morre, então aí acaba tendo aí essa questão da taxa de fecundidade, né? Que é o valor real estabelecido pela essa taxa de natalidade, tá bom? Então é exatamente isso é a taxa de fecundidade. E a taxa de mortalidade, como eu já falei para vocês, é a taxa que vai estabelecer o valor de pessoas que morrem, tá bom?
A gente também tem outra taxa, né? Antes que eu me esqueça, se chama crescimento vegetativo, tá? Não é o crescimento do tanto de vegetal que existe, tá? Crescimento vegetativo, se liga, crescimento vegetativo, que eu coloquei o conceito aqui, é quando a gente tem aí o crescimento populacional. Como é que vai acontecer? Como é que esse cálculo é feito? Você vai pegar um número de pessoas que nascem e vai diminuir pelo número de pessoas que morrem. Então, por exemplo, nasceu 100 pessoas, eu vou diminuir de 100 pessoas das 80 que morreram. Vai sobrar quanto? 20. Então, a taxa de crescimento vegetativo da população, né, aí vai ser o número, por exemplo, dos que nasceram, né, nasceram 100 e morreram 80, né? Então, eu vou diminuir 100 menos 80, tá? E o que é que vai acontecer? Essa taxa de nascimento com a taxa de pessoas que morreram vai dar o resultado, 20. Então, a gente tem um crescimento de 20 pessoas a mais, né? 20 pessoas a mais do que a Terra já tinha, tá entendendo? Por exemplo, acho que vocês devem ter entendido, né? Se eu tenho 100 bebês que nascem e tem 80 pessoas morrendo, né? E o que é que vai acontecer? Tem uma diferença entre as duas. A diferença de 20 pessoas, tem 20 bebês a mais nascendo do que 20 pessoas, do que 80 pessoas que morreram antes. Então a população da Terra aumentou em 20. Tá entendendo? Se antes era 7 e tantos bilhões e tinham mais uns 20 aí, né? Desculpa, eram 7 e tantos bilhões, agora tem 7 e tantos bilhões e tem 20 a mais agora, né? Então é por isso que a população está crescendo. Isso é o crescimento vegetativo, tá bom? Crescimento vegetativo é esse número de pessoas diminuído entre nascimento e morte, e o resultado vai ser aí o crescimento vegetativo. E a gente também, por último, aí para medir o crescimento populacional, a gente tem outro cálculo chamado crescimento populacional. O próprio nome diz. Como esse cálculo é feito? Eu vou somar o crescimento vegetativo, né, a taxa vegetativa de nascimento taxa de crescimento vegetativo, tá? E eu vou somar aí a taxa de migração. Então eu vou somar, né, se tem 20 bebês, como eu falei anteriormente, aí a mais, né? Vou somar esses 20 bebês que nasceram nessa cidade ou nesse país, né? E aí eu vou somar e vou jogar mais 50 imigrantes, né? Deu para entender? 50 imigrantes que vieram para cá, tá? Então o que é que vai acontecer? A gente vai ter aí o crescimento populacional, né? É a soma entre crescimento vegetativo e crescimento migratório, tá? Então é exatamente isso quando se fala de crescimento populacional. E todos esses conceitos que eu falei para vocês, eles resultam nisso aqui, tá? A superpopulação. A superpopulação é, como eu falei para vocês, ela é um conceito aí que vem sendo muito debatido, né? A gente tem muitos exemplos disso, tem muitos filmes que falam sobre superpopulação, né? E é uma realidade que alguns países já vivem, como a China, né? Tá? A China é um país que tem 1,3 bilhões de pessoas ali naquele território, né? E parte desse território, como é desértico, não tem uma densidade demográfica tão alta, ou seja, não tem tantos habitantes por quilômetro quadrado, né? A gente vai ter uma população bem aglomerada nas cidades, então isso vai fazer com que a gente tenha uma densidade nas cidades, né, da China muito grande, densidade demográfica. A gente tem 1,3 bilhões de pessoas, é muita gente, né? E aí essa taxa sempre está crescendo, porque quanto maior a população, obviamente, vão ter mais filhos, né? E mais filhos, e é por isso que eles instauraram na China aí a lei do filho único, né? Já pensou se todo chinês tivesse 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filhos aí, já pensou, né? E é fora os gêmeos que nascem aí, tá? E o que ia acontecer? E até os chineses iam dominar o mundo, né? Eles iam montar o próprio exército deles e invadir aí, né? E, sabe, estava lascado, né? Já era, né? E todo mundo ia ter que consumir Xiaomi, todo mundo ia ter que consumir aí as TV chinesas, né? Os Estados Unidos ia estar lascado. Tirando a brincadeira aí, tá? A gente ia ter um crescimento muito grande aí da China se não tivesse essa política do filho único, tá bom? Então, basicamente, a gente tem que levar em consideração que foi uma política adotada justamente para evitar esse conceito de superpopulação, que faz parte da nossa realidade. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo, né, e ele não tem essa política do filho único,
né? Ele ainda tem esses crescimentos por causa de questões religiosas, né? Questões culturais que a gente tem lá. Então a ideia de ter o filho único lá não é bem aceita, tá bom? Em questão de castas, tudo isso. Então a gente tem, além da China, a gente tem esse problema com a Índia, né? E aí a gente tem uma população muito diferente de outros países, né? No Brasil, por exemplo, a nossa população é bem distribuída espacialmente. Eu falo assim, né? Bem distribuída não, desculpa, a gente tem muito território e não estamos ocupando tudo isso. O problema é que a nossa população, eu falei o contrário, né? Ela não é tão bem distribuída. A gente está praticamente aglomerados aqui na nossa faixa litorânea. Por quê? Porque o processo de colonização aconteceu a partir da faixa litorânea. Ou seja, se eu pegar o mapa do Brasil, vou colocar aqui na tela para vocês, essa faixa de população que a gente vive hoje, né, ela fica mais próxima do mar. Vocês podem perceber, a faixa litorânea. Quanto mais você entrar dentro do continente, menos gente vai ter, porque a gente habita próximo à faixa litorânea, tá bom? Então é exatamente por fatores como esse que a gente tem aí uma concentração populacional nas faixas litorâneas do Brasil, graças ao processo de colonização, porque as cidades mais antigas foram fundadas aí na nossa faixa litorânea do Brasil, ok? Então, espero que eu tenha dado para entender esses conceitos que eu falei hoje, tá? Aula que vem a gente continua falando, vamos falar sobre migração, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje e a gente se vê por aí, né? E não se esqueçam de fazer nossos exercícios. Até a próxima!